Se praticar exercícios para muitos não é fácil, imagina só agora, no inverno. A temperatura diminui e a preguiça aumenta, não é verdade? Mas se você pensa que o frio dificultará a vida de quem tenta se exercitar, saiba que ele pode ser a desculpa perfeita para você esquentar o corpo, manter a saúde e ainda perder umas calorias. Isso porque, no frio, o corpo precisa de mais energia para manter a temperatura corporal em níveis fisiológicos saudáveis, aumentando a intensidade dos exercícios e os níveis de gastos calóricos. Mas quem vai falar sobre esse assunto é o professor Silvio Júnior, personal trainer, professor especialista em fisiologia do exercício. Professor Silvio, bom dia e seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os seguidores, amigos aí da nossa super rádio. Uma satisfação retornar a casa. Pois é, e muitas pessoas, professor, tentando fugir do treino neste período mais frio, tendo como desculpa. Só que a nossa entrevista aqui é justamente para trazer a importância e o benefício do frio para o nosso corpo na hora de fazer exercícios, hein? É verdade. Na realidade, o exercício físico, ele é um amigo em todas as épocas, né? Tanto em todas as estações do ano. Eu sempre digo isso, em todos os aspectos. Por quê? Se nós entrarmos agora, como é o momento que é o inverno propriamente, é até interessante citar que o sistema aí de meteorologia já está preconizando aí temperaturas a partir dessa semana aqui no nosso vale de 4 a 10 graus, né? Então é mais um momento aí para reflexão no quesito fisiológico, né, da importância do exercício, né? Então, por exemplo, o exercício ele vem otimizar nosso sistema imunológico, né? É um dos fatores que eu digo primordiais, né? Porque sem saúde, Denise, infelizmente ficamos fadados, né, ao insucesso, né, em todos os aspectos, né? Então, o que acontece? Nós vamos aumentar o nosso sistema de defesa. Então, para os ouvintes entenderem, é como se fosse alguns soldados que irão fortalecer internamente, né, chamados de linfócitos, o nosso sistema imunológico, deixando mais forte o nosso organismo para todas aquelas enfermidades que vêm junto com o inverno, né, Denise? Importante. Ô, professor, e quais seriam os exercícios para esquentar o corpo durante o inverno? Então, como eu citei anteriormente, os exercícios eles variam de acordo, né, com o objetivo, com a avaliação daquele cliente, né? Alguns têm algumas determinadas patologias, outros são tranquilos, né, não tem nada. Então a gente vai otimizar dentro daquela realidade do cliente. Então, desde uma caminhada vigorosa, né, é óbvio que nesse frio as pessoas vão preferir ter um ambiente coberto, né, indoor, justamente pelo fato dessa temperatura, né? Então é importante eu sempre preconizo isso, uma avaliação física potencializada, que você vai saber quais exercícios direcionados àquele cliente, né? Como eu citei anteriormente, por exemplo, algumas enfermidades que nós temos agora no inverno, rinite, até as gripes, né? Sinusite, várias outras patologias, até mesmo uma situação de uma pneumonia, né? Então, se aquele cliente, né, ele está com o fator nutricional deficitário, né, que professor, sempre chega nessa época do verão, até eu já pego gripe de verão, que o pessoal até denominou esse termo, né? Mas quando chega no inverno, fico mais suscetível ainda. Então, é importante saber otimizar essa nutrição também, né, Denise? Então, esses exercícios vão variar de acordo com a necessidade e com a avaliação daquele cliente. Então, pode ser desde uma musculação específica, que eu direciono isso, porque é o que vai te trazer aumento de massa magra e também flexibilidade nos teus últimos 10 anos de vida, é o que é preconizado pela ciência, né? Ou uma caminhada vigorosa, só que, como eu citei anteriormente, já vai requerer uma outra situação, que é o quê? Uma veste adequada. Chegando nesse ponto, professor, nessa questão, né, de ficar atento aos cuidados com as roupas, com o calçado adequado também, como é que a gente poderia também passar essa orientação aqui para quem nos acompanha na audiência da CBN? Isso. Então, por exemplo, assim, quando você vai iniciando o primeiro momento, o exercício propriamente, você vai ter que ter a consciência que você vai ter que elevar a sua temperatura corpórea, né? Daí já começa justamente com esse planejamento, que eu sempre falo, a premissa do sucesso é o planejamento. Você vai ter um tênis adequado, né? Então, já vou citar aqui, né, existem alguns tipos de pisadas, né, para cada tipo de pessoa que vai ser avaliada, né, para não se lesionar.
Então ela pode colocar aquelas roupas que evitam choque térmico, né? Então são roupas que geram uma situação de uma proteção, né, na caixa torácica, também nos membros inferiores, e tem aquela situação direcionada térmica. Você já deve ter visto aquelas roupas que são mais, que aderem mais ao corpo, uma segunda pele, né? Meio de nylon, esse material propriamente. Sim. Até porque, o que acontece, Leide? Tem umas que são anti-sudorese, né? Então, no verão é uma situação, no inverno é outra. Então, a dissipação do calor muda de temperatura por temperatura. E o que acontece? Vamos dizer que você, mesmo assim, você tem uma sudorese mais excessiva, você está com uma roupa, um moletom, por exemplo, e você vai ficar com ele encharcado. Pega uma corrente de ar, quando você está voltando à temperatura normal do seu corpo, né, antes de chegar na sua casa, e você já fica novamente suscetível a ficar resfriada, né? Em vez de ser uma coisa benéfica, se torna maléfica, né? E no quesito tênis, por exemplo, existem as pisadas, né? Pisadas pronadas. Então, um pouco para o pessoal de casa entender. Por exemplo, a pisada pronada, ela é uma pisada mais interna. Então, ele vai fazer um movimento de andar normalmente, né? No solo vai tocar o quê? A parte mais externa do calcânio, fazendo uma rotação mais interna. Então, ela vai ter um desgaste na parte mais interna do seu tênis, né? A pisada supinada, por exemplo, o pé, ele vai ficar com a face mais externa do calcanhar pisando, então ele vai ter um gasto do seu tênis, por exemplo, mais externo. E a pisada neutra, ela, como o próprio nome diz, é uma parte mais medial, mais para o centro, né? E como é que eu posso saber disso, né, para os ouvintes? Você pode olhar o seu tênis que você tem, que você usa há um certo tempo, e coloca ele bem reto, né, bem em frente a você. Você vai verificar. Realmente, professor, no lado externo, eu tenho um desgaste mais exacerbado. Então, sua pisada já vai ser supinada. Entende? Então, existe... Por quê? Porque você pode, caso não atentar a esses fatores, você ficar com fascite plantar, né, que os antigos diziam esporão do calcânio, né? Então, existem vários segredos dentro do quesito uniformes aí para atividade propriamente, né? Professor, isso é conhecimento, né? Realmente é se dedicar um pouquinho mais à informação, parar para observar, se observar nesse caso, né, professor? Conhecer esses segredos que, tendo sim essa evidência, esse conhecimento mais apurado, a gente traz saúde para a nossa vida, e o passar do tempo, ele vai mostrar realmente quando estamos ou não estamos cuidando desses detalhes, né? É verdade. Essa parte que você citou é de suma importância no quesito conhecimento. Por exemplo, nós temos um hormônio que o pessoal fala, professor, eu não sinto muita sede agora no inverno, né? Então, chama a ADH, que é um hormônio antidiurético, né? Ele, qual a função dele? Ele coloca mais água para dentro dos rins, separando da ureia, por exemplo, né? Ele controla essa perda de hidratação que se concentra no inverno nos vasos mais centrais do corpo, né? Então, as partes de extremidades nossas, elas ficam com essa deficiência hídrica. Então, dá-se a importância, né? O corpo fica mais fica mais fechadão, por isso que o cara fica com frio, tudo rígido, a postura, né? Aquela meio em concha, né? Meio tatuzinho. Então, justamente por isso. Então, aí dá-se também a importância da parte hídrica, mesmo nós não tendo aquela vontade, né? Eu tenho que tomar água. O calor a gente sente mais. Mas justamente por conta desse hormônio estar preocupado em sanar essa parte hídrica mais dos órgãos internos, né? Mais centrais, nós ficamos um pouco com essa deficiência nesse sentido, entende? Professor, e ainda nessa linha de conhecimentos, tem alguns exercícios que a gente pode fazer em casa, sem precisaria todos os dias para a academia, por exemplo, né? E quais seriam os cuidados, professor, para se exercitar sem se machucar? Isso ali, estando no ambiente de casa e querendo fazer alguns exercícios para, de fato, realmente buscar essa saúde. Isso. Na realidade, assim, a pessoa nunca fez exercício, ela não tem noção nenhuma. É lógico, eu, como profissional, vou sempre indicar que ela primeiro busque o conhecimento de algum profissional. Professor, mas eu não quero de forma alguma sair de casa, né, por algum motivo, enfim. Então, ela vai pesquisar. Hoje nós temos a internet aí que consegue nos dar um aporte. Existem profissionais que fazem uma assessoria também online,
né? De forma que, porque é muito complexo, Laide, é que nem... Desculpa, Denise, como eu falei com a Laide, você chega numa situação, eu quero que você apresente o programa de saúde hoje aqui na rádio e rapidinho você já pega. Pô, a Denise tem mais de 20 anos de praia, não tem como aprender rapidinho e fazer qualquer coisa sem danificar, vamos dizer, a estrutura organizacional da rádio. Então, eu fico muito receoso de, não, pode fazer exercício em casa. A pessoa tem que ter uma noção do que pode fazer, porque existe a limitação física daquele cliente. Eu não avaliei ele, por exemplo, né? Vamos dizer que ela não tem nada, né? Vamos pegar uma hipótese de uma pessoa que tem 30 anos e, né, na época do colégio, fazer alguma atividade, agora está parada e veio o inverno e quer fazer algo. Então, ela pode fazer um agachar estático, né? Que é um movimento de agachar tranquilo dentro da limitação dela, né? Ela pode fazer elevação frontal dos braços e dentro da limitação dela também. Então, existem alguns movimentos, rotação. Eu tenho um pacote de feijão em casa, 2 de 1 quilo, vou fazer uma elevação lateral. Aí, novamente, a gente bate naquele entrave. Será que eu passo da altura da calota craniana, eu vou até na parte medial? Porque senão se torna lesivo, entende, Denise? Então, são os momentos de reflexões. Então, pode fazer, porém, tem que saber o que fazer para não causar alguma situação maléfica, né? Uhum. Professor Silvio, falamos em saúde e em como se aquecer, né? Com exercícios realmente apropriados, com exercícios que vão trazer saúde para o nosso dia a dia. Mas também tem outra forma de aquecer neste inverno, doando agasalhos. E aqui a gente gostaria de pontuar também aqui a campanha do agasalho Gorila Abraça, que busca aquecer alguém neste inverno. Como e onde doar, professor Silvio? Então, olha só, nós fechamos com alguns parceiros profissionais, né, entre eles a Underground Fight Fitness e a Academia Runners Blue, a Academia Antares. Essa Academia Antares já fica na cidade de Rodeio, né? Nós tentamos fechar vários pontos, a Maximus Academia, e por consequência do final, que é aproximada já começamos há 3 semanas, e dia 10 de julho, eu, em loco, estarei pegando, né, essas doações, que esses alunos dessas academias, ou imediatamente aqueles que moram ao circo redor, quiserem de coração, né, fazer a doação de algum tipo de veste, não precisa ser exatamente um agasalho propriamente, pode ser alguma manta, né, qualquer coisa que aqueça no inverno, né? Eu sempre falo, muitas vezes algumas coisas que para você está fora de moda, para aquela pessoa que necessita está sempre na moda, né? E no final eu irei entregar, já em conjunto com o 23º Batalhão de Infantaria, em loco, para ser feita a entrega desse material para as pessoas que realmente tendem a ter necessidade. Campanha Gorila Abraça, professor. E de onde é que saiu essa ideia também de denominar dessa forma a campanha? Então, eu lancei um projeto no meu estúdio de personal trainer chamado... vou começar a historinha certa, não? O meu apelido na universidade era o Gorila, né? Gorila, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E daí ficou, e como, né, todo apelido, se você se apaixonar, né, já sabe como é que é, eu ignorei, mas no final ficou, né? Então, ficou o Gorila. Então, eu lancei projetos no meu estúdio para você transformar seu corpo e sua mente, né? Você tem que ser realmente liberar o gorila que existe dentro da Denise, dentro da Laide, buscar lá de dentro aquela vontade, o eu de vencer, não só para a parte física, mas como da parte propriamente de trabalho, profissional, enfim, né? E eu nada mais, falei, cara, vou lançar para fazer um nome diferente, né? Justamente para causar esse momento aí de reflexão. Por que é o gorila? O que é o gorila? Daí a pessoa vai querer saber, né? Então, realmente é um abraço do gorila para, né, aquecer aquelas pessoas que, né, infelizmente, né, devido a uma necessidade, né, de ordem financeira ou, enfim, de vários aspectos sociais, não tende a ter o calor necessário. Então, é uma forma carinhosa minha e dos meus amigos, né, e as pessoas que gostam do meu trabalho, abraçar essas pessoas, principalmente numa época que, né, muitas pessoas em casa tomando cafezinho num ambiente seguro sente frio. Imagina aquele que
está no tempo, né, Denise? Ah, é verdade, é verdade. A dica é então, professor, para transformar o corpo e a mente, libere o gorila que existe dentro de você e, nesse Olha caso, só. pega de carona a campanha do agasalho Gorila Abraça e também, né, aquece alguém neste inverno. Excelente, é isso aí mesmo. Fechou para 10. Tá certo. Professor, muito obrigada, tá? Muito obrigada por estar conosco. Ouvintes aqui pedindo mais detalhes para poder também colaborar com a campanha do agasalho Gorila Abraça. Nas redes sociais tem todos os detalhes para a gente poder entender a dinâmica da campanha? Sim, no meu eu peço a gentileza para os ouvintes, @ né, SYLVO, Silvio Personal Trainer, né, é Silvio com Y, né? Então ali vai ter o banner, né, onde são as academias que eu citei agora, né, com os seus logos respectivos, e também imediatamente o meu trabalho, enfim, para as pessoas conhecerem de perto. Tá certo. Professor, muito obrigada por estar conosco hoje aqui trazendo essas importantes informações e também, claro, esse lado, né, social, esse lado humano, ainda mais humano, de levar realmente um pouquinho para o próximo, que isso é muito para quem recebe e muito mais para quem ajuda, né, professor? Realmente, como eu citei anteriormente, o nosso pouco, Denise, para aqueles que não têm nada é muito. Então, eu acredito que nós, né, devemos sair um pouco daquele momento nosso de conforto, da zona de conforto, e abraçar realmente essa ideia. Obrigada e um bom dia, Silvio. Muito obrigado, fica com Deus, Denise. Também. Professor Silvio Júnior, personal trainer, professor especialista em fisiologia do exercício, trazendo um pouquinho mais sobre orientações e exercícios para esquentar o corpo durante o inverno, reforçando também, claro, cuidados com roupas, com calçado adequado, exercitar sem se machucar e ainda de quebra, né, trouxe essa campanha do agasalho Gorila Abraça, doe e aqueça alguém neste inverno.